Acredito que vocês estejam enxergando aí, tá? Vou pedir também que, quando os colegas de vocês forem entrando, vocês vão aceitando, por favor. Vou só dar uma avisada aqui no WhatsApp que já vamos começar. Teremos 2 aulas hoje. Bem, turma, na aula passada eu tive um probleminha, tá? Uma emergência para levar um parente meu que estava passando muito mal. Mas deu tudo certo, graças a Deus. E hoje a gente vai ter essa aula dupla, para a gente poder compensar. E na próxima semana também teremos aula dupla, tá bom? Precisa dar uma adiantadazinha só. Nessas 2 próximas semanas, a nossa aula vai começar às 8 horas mesmo, normal. Deve seguir até umas 10h30, 11 horas, tá bom? No mais, é isso aí. Deixa eu só enviar aqui o link. A galera. Então é isso, gente. Na sessão passada, a gente viu o diagrama de fases unário, né? O que é o diagrama de fases unários? Vamos recapitular um pouquinho, né, da sessão. Porque a sessão, a sessão da unidade 1, a gente já passou, né, fizemos a prova. Agora a gente vai falando sobre, né, comportamento dos materiais, né, fase elástica, fase plástica, que é uma parte bastante importante, né, da deformação dos materiais metálicos, utilizando sempre o aço, né, estrutural, que é um dos principais materiais metálicos usados hoje comercialmente. E na unidade 2 a gente está estudando essa parte de ligas, né? Enquanto na unidade 1 a gente está estudando a parte de entendimento do comportamento dos materiais, nessa unidade 2 a gente vai estar estudando os diagramas que estudam as transformações do estado da matéria de substâncias na sua fase pura, substâncias no seu estado puro, né? Tipo ferro puro mesmo, que é o que a gente chama de diagrama unário, e quando a gente tem uma composição, né? E quando a gente tem uma composição, que é o que a gente vai aprender na aula de hoje, a gente vai ter um diagrama de fases binário, onde a gente pode ter uma faixa onde a gente vai líquido e sólido ao mesmo tempo, porque a gente vai ter parte de um material e parte de um elemento químico e parte de outro elemento químico, certo? E especialmente nessa seção 2.2 a gente vai ver diagrama de fases binários em equilíbrio. Então você já sabe que se tem um em equilíbrio, vai ter um outro que não vai estar em equilíbrio, que a gente chama de meta-estável. E hoje a gente vai aprender várias nomenclaturas muito específicas da engenharia de materiais, principalmente no estudo do ferro-carbono, que é o aço, né? Aço e ferro fundido. A gente vai estudar algumas nomenclaturas muito importantes que todo engenheiro mecânico que se preze, né, ele precisa carregar esses jargões, né, ferrita, o que é ferrita, o que é austenita, o que é perlita, certo? Esses itas todos, que são fases, né, do ferro, e a gente vai entender essas fases, essas formações, é legal, é bom a gente entender que a gente pega ali faz um processo de fundição, né, de uma barra de ferro, e quando esse processo de fundição ocorre, né, a gente tem diversas fases dentro dele ali que a gente não está enxergando, mas que vão se formando e que tem nomes de acordo com as propriedades que elas vão assumindo. Por exemplo, o ferro alfa, dentro do ferro alfa tem uma fase dele que o ferro se torna magnético, então ele mesmo produz o campo magnético, né? Porque a gente tem o elemento químico, o elemento, né? O ferro, qualquer outro, ele pode ser paramagnético ou magnético. Paramagnético é quando ele assume uma característica magnética devido a alguma variação. Magnético é que ele é mesmo em qualquer tipo de situação e o ferro ele tem essa característica. Então, em determinada situação, ele numa determinada temperatura que a gente chama de ferro beta, que em alguns livros não são demonstrados, daqui a pouco a gente vai ver, ele se torna paramagnético, tá? Na verdade, naquele determinado instante ele está magnético.
Então vamos para lá, vamos estudar bastante essa parte de diagrama de fases e equilíbrio primeiro. A gente vai considerar o diagrama de fase e equilíbrio do níquel-cobre e depois a gente vai, na segunda aula, falar do principal, que é o que deve ser estudado com mais detalhamento, que é o diagrama de fases do ferro-carbono, tá? O estável e o meta-estável, tá? Os dois. E a gente vai ver quais são as aplicações, né? O que que implica o estudo disso daí. É muito importante, gente, essa parte dessa aula, tá? Então, vão aceitando aí os colegas de vocês que vão entrando, tá bom? Então, aí, o que que é um diagrama, né, de fases binário estável? Vamos por partes no nome, né? Primeiro, o diagrama de fases binário. Pô, se é um diagrama de fases binário, eu vou ter dois elementos se relacionando. Eu vou ter uma liga, exatamente. Ou seja, na maioria, tudo que vocês forem estudar depois que vocês terminarem aqui para determinar qual tipo de material vocês vão fazer numa aplicação, pode ter certeza que vocês vão estar lidando com ligas. Aço estrutural, aço 1020, ferro fundido, aço doce, tem os aços rápidos, né? Tem várias nomenclaturas que quando vocês estiverem estudando mais lá na frente, né, alguns de vocês, todos aqueles processos de fabricação, como manufatura mecânica, todas as manufaturas mecânicas, né, com formação, usinagem, soldagem, vocês vão entender melhor esses tipos de aços e como eles são formados. Então, hoje, a gente vai ver aqui o diagrama de fase binário, então ele é composto por dois elementos. Nesse caso aqui, o que a gente vai utilizar de exemplo é o cobre-níquel, certo? E a gente falar que ele é estável, o que que significa dizer que ele é estável, gente? É que a gente tem isso daqui, ó. A gente tem a fase sólida, uma fase líquida e sólida ao mesmo tempo, alfa e L, né? E uma fase líquida. Então a gente tem estabilidade nessa fase aqui de concentração, certo? E aí vocês já percebem. Então, se ele é estável, então eu tenho uma faixa que eu tenho concentrações, né, desses determinados do sólido do líquido, devido a uma determinada temperatura, certo? Então, isso que diz que é um diagrama de fase estável, hein? Na segunda aula, a gente vai ver um diagrama que não é estável, meta-estável, e aí vocês vão ver que vão existir fases que você não vai ter equilíbrio, né, entre os componentes, né, entre as fases. Então, o que que tem nesse diagrama aqui, gente? Dois eixos. O eixo X, que é da composição, e o eixo Y, que é da temperatura. Da temperatura, tranquilo aqui, né, gente, em graus Celsius, né? Aqui, 1.100, 1.200, 1.300, 4.000, 1.500, 1.600. Aqui está mostrando a temperatura aumentando aí de 1.000 até 1.600, de 100 em 100 graus. Tá bom? E aqui embaixo a gente tem a composição. É interessante vocês analisarem essa composição, que eu tenho dois elementos, eu tenho cobre e níquel, certo? Só tenho esses dois elementos. Obviamente que a gente está descartando aqueles mínimos elementos de impureza. Então, uma liga cobre, níquel, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, ó, 40, eu estou dizendo que aqui eu tenho 40% de cobre e, obviamente, se eu só tenho dois elementos da minha liga, se eu tenho 40% de cobre, aqui, batendo aqui, né? Eu vou ter a 1.200 graus, um pouquinho mais, né? Um pouquinho mais que 1.200 graus. Eu vou ter 40% de cobre e 60% de níquel. Tudo bem? Então, é fácil você visualizar aí. Daqui a pouco a gente vai ver isso aí com mais critério, tá bom? Enquanto o pessoal está chegando, já estou gravando a aula, né? Como eu falei, essas duas aulas são muito importantes, uma em sequência da outra, que é o diagrama de fase binário e o estável, e o diagrama do cobre-níquel, e o diagrama de fase estável e metaestável do ferro-carbono, tá? Muito legal, vocês vão ver que tem muita coisa interessante. Bem, então vamos lembrar um pouquinho o que é fase, né? A gente estudou lá no ensino médio que a gente tem um sistema e esse sistema ele pode ser heterogêneo ou homogêneo, né? Um sistema que tem dentro dele a gente tem uma composição de elementos, né? De substâncias, como por exemplo água, óleo e areia. Se você tem um sistema com água, óleo e areia, é obviamente que ele tem três fases.
né? Você tem a fase da água, que na própria água ali você já tem uma mistura de vários de sais minerais e etc. Se essa água não for desmineralizada, mas ali você tem uma mistura que você só consegue ver uma fase, certo? Então é considerado uma mistura. Daí você tem o óleo, tá? Também no próprio óleo tem algumas coisas dentro dele, ele nunca é puro, e tem a areia, que também está ali embaixo. Então você vai exibir três fases, né? O óleo a primeira, porque vai estar menos denso, a água no meio, né? E a areia embaixo, que é a mais densa. Então ali você tem três fases. Então uma fase representa uma porção homogênea daquele sistema, certo? Que vai possuir características físico-químicas uniformes, tá? Se eu tenho duas fases distintas, que é é o caso do cobre e do níquel, em um sistema, ele vai ter características físicas e químicas diferentes. É o que acontece quando você bota um copo com água e gelo. Água e gelo é a mesma substância, mas eles exibem estados físicos da matéria diferentes. Vai ter densidade diferente, não à toa que se você colocar água e colocar gelo, né, em uma determinada concentração, o gelo ele vai boiar, né? Não, à toa que dependendo de como seja também a característica da água, né? Tem águas que são águas que a gente chama pesadas, que são águas que não são H2O, são H3O. E esse tipo de água, quando forma H3O, ela desce, né? Ou H2O2 também, que é um peróxido. Então, tem esses tipos de água, de formações de água, que são raras, mas que eles têm uma densidade maior e eles não flutuam na água. Então, vai depender muito dessa característica, tá? Percebendo que fases depende bastante da característica, do estado físico da matéria, tá bom? Então, é isso. Como a gente está estudando as fases, né? Vamos sempre prestar atenção na questão da característica visual, tá bom? Daí a gente tem o estudo, né, do eixo X, da abscissa, né, daquele gráfico ali que forma um diagrama de fases binário estável, né, do cobre-níquel. Você está mostrando aqui, ó, nos diagramas de fase, os elementos são representados no eixo das abscissas. Um dos elementos à esquerda do gráfico e o outro componente à direita. Figura 2.10 apresenta a maneira sucinta e forma correta de interpretar as informações contidas no eixo das abscissas, que eu acabei de falar para vocês. Aqui, se eu tiver um ponto aqui, eu estou dizendo que eu tenho o quê? 100% de cobre, ou seja, nessa questão aqui é o cobre puro. Eu não tenho nada de níquel, então não é uma liga. Então, daqui para cima é cobre puro. Assim como daqui para cima é níquel puro, com 0% de cobre. Então, aqui tem 100% de níquel e 0% de cobre. Se eu andar para cá, 80% de níquel, obviamente, 20% de cobre. Se eu andar para cá, 60% de níquel, e assim sucessivamente. Eu vou vendo aqui onde eu chego na metade, onde eu tenho 50% de cobre e 50% de níquel. Beleza? Então, basicamente, é isso como a gente faz a análise do eixo das abscissas. Outra parte importante aqui, né? A gente mostrando que a gente tem uma parte superior e uma parte inferior. O que que acontece nesse meio aqui, ó? Nesse meio é o meio de transição, né, gente? Que eu tenho cobre e níquel, então nesse meio aqui eu vou ter, exceto em cima das linhas, né? Eu vou ter duas fases, sólido e líquido, certo? Aqui eu vou ter só sólido e aqui eu vou ter só líquido. Então perceba que vai variar se a liga cobre-níquel vai ser sólido, vai depender da temperatura e da composição, depende desses dois fatores. Por exemplo, nessa composição aqui, 40% cobre, 60% níquel, tá? A gente vai ter, subindo aqui, né? Quando a gente está aqui em cima da linha, que a gente chama, a gente fala que é quando começa a existir a fase líquida, tá? Mas aqui eu estou na iminência de existir líquido e é, e sólido, mas aqui eu só tenho sólido. Então, a partir de 1230 graus, numa composição de 40%, é o meu limite, tá? Limite de transformação para a parte de fases em equilíbrio. Então, ele vai de sólido para uma composição sólido-líquido,
a 40%. Perceba que se você tiver uma concentração menor de cobre, né, ele chega nessa linha numa temperatura menor. Cada vez que você vai diminuindo, ele vai chegar a essa linha, essa fase aqui, a uma temperatura menor, certo? Aí você vai diminuir a concentração de cobre. E aqui em cima, pelo mesmo tipo de análise, é quando você está saindo da característica líquido, sólido, para só líquido. Acima disso daqui, a 40% de cobre e 60% de níquel, acima disso daqui, em selinha, eu paro de ter líquido e sólido e começo a ter só líquido. Some minha última molécula que está no estado sólido e ela se torna líquida, tá? Ela se torna amorfa, né? Quando um sistema cristalino, ele perde as suas características de estrutura cristalina. Então, ele se torna amorfo e ele fica aqui nessa região, tá? Acima de 1290 graus. Beleza, então é importante a gente determinar também que o que o diagrama de fase binário ele nos fornece? Três coisas. Então, são três coisas que você precisa saber identificar dentro de um diagrama de fase. Para você se dar bem na prova, para você se dar bem no entendimento quando você estiver dentro de um laboratório, fazendo testes, como engenheiro de materiais. Então, a primeira coisa é as fases presentes. Como assim as fases presentes? Você tem que saber, naquela determinada temperatura e naquela determinada composição, quais são as fases presentes do níquel e do cobre. A fase líquida do cobre, fase sólida do níquel, ou fase líquida e líquida do níquel e do cobre, certo? Então, aqui mesmo, ó, uma liga de magnésio e chumbo, que é um exemplo, tá? Então, você tem aqui, em uma determinada situação, ó, a composição de chumbo, né? E de magnésio, a 20% e a 400 graus. 20% e 400 graus, eu vou ter aqui uma fase alfa, certo? Onde eu vou ter ele na sua característica sólida. Então, aqui ele vai estar sólido, certo? Se eu aumentar a concentração para 60, eu vou pegar 60 nos próprios 400 graus, ele já vai ter aqui uma concentração sólida mais o chumbeto de magnésio 2, certo? Eu tenho uma parte aqui de formação de chumbeto. Já o que acontece aqui, gente? Aconteceu uma reação química. Então, existe a reação química que provoca a formação de ligas metálicas, como, por exemplo, a cementita, certo? Que é uma ligação do carbono com o ferro, e aí forma carbeto de ferro, que é chamado de cementita, que a gente vai falar bastante sobre isso, que é um importante material, né, utilizado hoje. A gente vai falar daqui a pouco dele de uma forma específica, tá bom? E por aí vai, você tem que identificar através das fases presentes, né? Através disso aqui, para identificar essas fases presentes, a gente precisa fixar aqui o componente e ver uma temperatura, né? Vai variar, fixa o componente aqui em 40, vai vendo a temperatura e vai vendo em que vai estar, porque quando você tiver numa liga, você vai saber qual é a composição de cada um. Você que vai entregar, na verdade, qual a composição de cada um. E o mais interessante disso é quando você chegar lá e estiver estudando os processos de fabricação, você vai ver quão grande é a importância dessa contabilidade minuciosa de quanto vai de cada elemento, certo? Principalmente do carbono, porque o carbono passou um pouquinho ali, ele já vira ferro fundo. Passou de 2,11% de carbono no ferro, já vira aço. Ele deixa de ser ferro puro e vira aço. Passou desculpa, vira ferro, passou de aço e vira ferro fundido. Passou de 6,7%, ele já não é mais ferro fundido, ele já é uma cementita, que é o carbeto de ferro. Então tem essas